Louvado seja Deus. Eu também gostaria de dizer que todos vocês são bem-vindos ao último ano, não, ao último culto do ano. Que o último ano, alguém já regalou um olhão dizendo assim, mas o último culto desse ano. E talvez você diga assim, graças a Deus terminou esse ano, que foi um ano terrível, foi um ano difícil. O Joel ficou 24 dias, né, Joel, no hospital? O Joel está aí firme, forte, mais bonito. E ele agradece as orações da igreja. Obrigado. Aí embaixo não dá para ser, bota a mesinha aqui, porque senão isso aí eu vou virar tudo. Obrigado. Cheio de mania, né? Gente, a verdade é que o ano está chegando ao fim. E, sendo bem honesto, essa ideia de você, de tempos em tempos, encerrar o ano, não muda nada, continua tudo, o ciclo de translação da Terra girando em torno do Sol, a vida continua, mas só alguém dizer que termina um ano e começa o outro, parece que isso nos dá um novo ânimo, parece que a gente olha para trás assim, não, tem uma nova chance, tem uma nova esperança, as coisas vão ser diferentes, as coisas vão ser melhor. Esse ano eu estou sentindo que vai ir. Só a ideia de que se encerra um ciclo e começa um outro já nos anima. Muito mais quando você conhece um Deus, muito mais quando você descobre que existe um Deus que nunca escondeu o seu desejo de nos abençoar. De Gênesis a Apocalipse na Bíblia, você percebe um Deus que tem vontade, desejo, que quer abençoar a vida das pessoas. Mas como é que uns são abençoados e outros não? Como Deus escolhe abençoar as pessoas? A verdade que muitas vezes Deus quer nos abençoar, mas isso requer de nossa parte uma disposição, isso requer de nossa parte um posicionamento, isso requer de nossa parte uma atitude. Existem bênçãos de Deus que são incondicionais. Obrigado. A salvação não depende de nada que você faça ou deixe de fazer. Mas existem bênçãos que Deus nos diz, olha, eu te sugiro, eu te digo que você vá por aqui para ser bem abençoado. Então a verdade é que você está diante de um novo ano. Nós estamos diante de um novo ano. E se você quer ser abençoado por Deus, você precisa ficar abençoável. Você precisa se posicionar, você precisa reagir, você precisa ter atitudes que Deus abençoa. Por isso, aproveitando que estamos ainda com a nossa mente fresquinha em relação ao Natal, eu quero falar a respeito do Natal e de alguns personagens e perceber a atitude que eles tiveram. E a atitude, o posicionamento, os levou a serem abençoados por Deus. Por isso, se você quer ser abençoado por Deus no próximo ano, você precisa fazer o que Maria fez, o que José fez, o que os pastores fizeram e o que os magos fizeram. Vamos começar por José. José talvez seja o personagem do Natal mais negligenciado. Se fala muito de Maria, se fala muito e se fala muito pouco de José. José é quase que um coadjuvante, José apenas está ali, mas não se dá tanta importância. É um cara normal, como eu, como você. Ele não tinha dinheiro, provavelmente era um carpinteiro de profissão. Era um homem normal que se apaixonou por uma menina e noivou com essa menina e estava prestes a se casar com essa menina. E agora essa menina chega para ele um dia e diz assim, meu bem, eu quero te dizer uma coisa, eu estou grávida. E ele diz, mas como assim você me traiu? Não, meu bem, um anjo apareceu e disse que eu fiquei grávida do Espírito Santo. Até hoje,
A gravidez virginal de Maria é um dos assuntos mais, vamos dizer assim, desacreditados no cristianismo. As pessoas, os céticos, os que não creem em Cristo, riem daqueles que acreditam no nascimento virginal. Agora você imagine José. José, na verdade, estava passando por um teste. Eu quero que você entenda que assim como José, eu e você no próximo ano vamos ser testados. Se você entender isso, você vai descobrir uma grande situação, coisa que você pode então cooperar com o plano de Deus. José cooperou com o plano de Deus. E se você perceber que a nossa vida vai ser levada a situações de que o que a gente diz, o que a gente afirma que crê, aquilo que a gente diz que segue, vai ser testado. Então, se você tiver essa consciência, no próximo ano, nos próximos dias, você vai fazer o que José fez. Veja o que o texto nos diz. Quando ele descobriu, quando Maria contou para ele que estava grávida, o texto nos diz assim: José, o noivo de Maria, era um homem justo, ele era um homem correto. Então ele resolveu romper a união, romper o noivado em segredo. Ele quis preservar Maria, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. E enquanto ele pensava nisso, ele deitou dizendo assim: meu Deus, que fria que eu me meti. Eu amo essa menina, mas agora essa menina está grávida, eu não tenho nada. Meu Deus do céu. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho. E quando José acordou, ele fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. Em outras palavras, José fez exatamente o que o anjo lhe disse para fazer. Eu pergunto, o que mudou? Nada. Mas agora José foi confrontado com a realidade de que Deus tinha um plano para a sua vida, que Deus tinha um plano para Maria, e José cooperou com isso. Ele teve fé, ele acreditou na palavra de Deus. Você quer ser abençoado nesse novo ano? Você quer que a sua vida esteja num lugar aonde a bênção de Deus o alcance? Você precisa cooperar com o plano de Deus. Você quer a bênção de Deus nos seus negócios? Você quer a bênção de Deus no seu casamento? Nos seus relacionamentos, na sua casa, na sua família? Você quer a bênção de Deus na sua vida financeira, nas suas amizades? Você precisa cooperar com o plano de Deus. E vai haver momentos em que você vai ser testado para ver se realmente você segue o plano de Deus. Gente, eu poderia afirmar para vocês aqui a quantidade de pessoas que nos procuram. Como eu disse, eu não sou um oráculo. Os pastores da igreja não somos um oráculo que tem uma revelação e vai dizer não. Mas tem coisa que está na cara, tem coisa que está escrachado. Que a gente diz, isso não é de Deus, não vá por aí, não faça assim, não tape, não leve, não empurre com a barriga. E a pessoa diz, mas eu vou fazer o que eu acho, o que eu quero, o que eu penso. E chuta o plano de Deus. E daí quando a bênção de Deus não acontece, quando sai debaixo do guarda-chuva de Deus, porque, gente, Deus não amaldiçoa ninguém. Eu não fiz o que Deus quis, então Deus está me ferrando. Não, você se ferra sozinho. Deus não precisa ferrar ninguém, Deus não precisa amaldiçoar ninguém, Deus não precisa trazer mal sobre ninguém. Nós somos bons em destruir a nossa vida. Nós saímos debaixo do plano do guarda-chuva de Deus e a chuva vem, a gripe vem, a pneumonia vem e às vezes até a morte.
E a gente diz, por que que eu me molhei todo? Por que que eu peguei essa gripe? Por que que Deus deixou? Deus está aqui com o guarda-chuva dizendo, eu disse, não sai debaixo do guarda-chuva. Se você quer ser abençoado, você precisa fazer como José fez. Gente, vamos ser honestos. Você, principalmente você que é homem. Você casaria com uma menina grávida que diz que foi engravidada pelo Espírito Santo de Deus? Isso não fazia sentido. Mas era o plano de Deus. E sabe que aqui está o segredo. Às vezes, preste atenção nisso. Às vezes, o plano de Deus não faz sentido na hora. Parece que você não está amando. Parece que você está desprezando. Parece que você está se ralando. Parece que você está se prejudicando. Parece que... É o que aconteceu com José. Mas mais tarde, as coisas fazem sentido. Depois que o tempo passa, que o mundo gira, que a vida acontece, a gente olha para trás e diz, agora eu entendi. Por isso, se você quer ser abençoado no ano de 2025, saiba que você vai ser testado, para ver se realmente você está disposto a seguir o plano de Deus. E o plano de Deus é um plano maior, o plano de Deus é um plano bom. Veja o que ele diz através de Jeremias. Porque eu, Deus dizendo, eu sei que planos eu tenho para você. E os planos que eu tenho para você são planos de bem. São planos não de mal. Porque eu quero dar para vocês um futuro que vocês desejam, que vocês anseiam. Deus tem um 2025 maravilhoso para mim e para você. Mas a grande questão é, você confia em Deus ou confia em si mesmo? Você confia em Deus ou confia em si mesmo? Você confia em Deus, no plano de Deus, ou você confia no seu plano? Você quer ser abençoado? Faça como José. Coopere com o plano de Deus. Segundo exemplo que a gente aprende nesse texto, é que se você quer ser abençoado, você primeiro precisa cooperar com o plano de Deus como José, e a segunda coisa que você precisa fazer é celebrar um Deus presente, celebrar um Deus conosco, como os pastores fizeram. Só para você entender uma coisa, os pastores eram as pessoas mais simples da sociedade. Quem não sabia fazer nada, quem não tinha dinheiro para nada, quem não tinha recursos para nada, quem nasceu pobre, ia fazer o quê? Ia se tornar pastor. Eles, na escala social, eles eram os que estavam mais embaixo. E devido à maneira como eles agiam, trabalhavam, eles não eram bem-vindos. Por quê? Porque normalmente eles passavam dias no campo de noite e eles então eram sujos, mal cheirosos, eles não tinham uma boa aparência, eles simplesmente eram impopulares. Eu não sei se você já foi em um lugar que pessoas que lidam com assim, tem um fogão a lenha, uma lareira, uma coisa, e você, quando ele chega, ele não sabe, mas você diz, está fedendo a fumaça, né? Mas você diz assim, pelo menos está defumado, está saudávelzinho. Esses caras, quando você chegava perto deles, eles cheiravam a ovelha. Você imagina ficar no deserto, lá no campo, dias sem tomar banho, porque lá não é que nem aqui que tem um rio ali para tomar um banho. Mal tinha água para beber. Daí o cara suando de dia, passando com ovelha, cuidando de ovelha, quando chegava perto de você, você assim... Eles não eram as pessoas que alguém convidaria para uma festa. Não eram as pessoas que alguém convidaria para estar com eles.
Mas sabe o que é mais lindo? Eles foram os primeiros que Deus convidou para o nascimento do seu filho. A eles foi anunciada primeiro as pessoas a serem anunciadas o nascimento de Jesus. A Bíblia diz assim: e o anjo disse: não tenham medo, eu estou trazendo boas novas de grande alegria que são para todos. Justamente começou com eles para provar o que Deus está dizendo, o nascimento de Jesus, a intervenção de Deus na história para todos. Não existe ninguém que fica de fora. Por isso que eu estou começando com vocês. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. E isso lhes será por sinal: vocês encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. A intervenção de Deus, o Natal de Deus é para todas as pessoas. Ninguém fica de fora. Nem eu, nem você. E o texto continua dizendo: e os pastores correram para Belém, e lá encontraram Maria, José e o bebê, que estava deitado em uma manjedoura. E quando eles o viram, eles voltaram para os seus campos, cantando louvores e agradecendo a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, e que aconteceu exatamente o que o anjo lhes havia dito. Eles foram, viram e voltaram. Só que eles não voltaram mais como eram antes. Eles voltaram agora comemorando, celebrando. Gente, Natal é festa. Natal não é uma história triste de um coitadinho, não. Natal é uma celebração, porque nasceu o Salvador, nasceu o Cristo. Por isso nós celebramos. A gente sabe que não foi em 25 de dezembro. A gente não sabe o dia certo que aconteceu, mas uma coisa a gente sabe: aconteceu. Deus interviu na história. É a melhor notícia possível. Jesus vindo a essa terra, Ele diz que o seu passado, que o meu passado pode ser deixado para trás, perdoado em Deus. O Natal é Deus dizendo que a partir do nascimento de Jesus, a minha vida pode ter um propósito. Os meus anos podem ser vividos com sentido. O Natal é Deus dizendo que agora eu posso ter certeza que eu não apenas vivo essa vida aqui, mas que eu posso ter uma casa eterna no céu. É isso o Natal. Por isso, se você quer ser abençoado, se você quer estar no lugar onde Deus abençoa, você precisa fazer como os pastores fizeram. E o que eles fizeram? Eles celebraram, eles comemoraram, eles se alegraram. Infelizmente, o Miranda falou a respeito do movimento do Natal. O Natal, para a grande maioria das pessoas, é simplesmente uma festa, uma reunião social. A maioria das pessoas nem sequer mencionam Jesus. As pessoas nem sequer se voltam para Jesus. Mas o Natal, para quem conhece, sabe que o Natal é a celebração de um Deus presente. De um Deus que não está lá no céu, não. É um Deus que vem ao encontro daqueles que se voltam para Ele. Por isso, Ele veio a essa terra. Por isso Ele veio para que você e eu não estejamos sozinhos. Por isso, nesse próximo ano, você precisa vivê-lo na perspectiva de que existe um Deus que se importa com você. De um Deus que quer estar presente na sua vida, de um Deus que tem um propósito para a sua vida, que um Deus que lhe ama. Por isso nos dá energia, isso nos dá força, isso nos dá esperança, para não importa o que o ano de 2024 foi, nós sabemos que Deus está presente, e que Ele estará presente todos os 365 dias do ano de 2025. Porque Ele me ama, Ele me aceita, Ele me perdoa. Não importa o que as pessoas pensem a meu respeito, não importa o cheiro que eu tive, o que eu fiz na minha vida, mas Ele vem ao meu encontro.
Por isso que os pastores celebraram. E o texto diz que eles não só celebraram, mas eles contaram para todas as pessoas. Talvez alguém passasse e dissesse: o que deu em vocês? Fumaram um aí? Não, porque às vezes para resistir o frio, só enchendo a cara de vodka, cachaça. Alguém então fala: não, nós estamos felizes porque Deus se importa conosco. Ele mandou um anjo no céu e nos contou, nós somos os primeiros a saber. Por isso, celebre. Celebre um Deus presente. Comemore um Deus que não está ausente na sua vida. Você quer ter um ano abençoado? Coopere com o plano de Deus. Saiba que você vai ser provado, testado, para ver se realmente você quer seguir o plano de Deus. Independente do que você vivenciar, você passar, celebre, comemore, porque Deus não está longe, Deus te ama, Deus está perto, Deus tem um propósito para a sua vida. E a terceira coisa, nós precisamos fazer para termos um ano abençoado, é como Maria, meditar continuamente na palavra de Deus. Segundo os entendidos, Maria era uma adolescente, naquela época era normal, comum, até hoje ainda para aqueles lados lá, é normal as meninas casarem cedo. Apesar de tudo o que aconteceu, Maria não entrou em pânico. Maria não se desesperou. Maria estava longe do papai, da mamãe, da família. Maria estava numa manjedoura, numa estrebaria, vivendo tudo o que estava vivendo. Me aparece um monte de pastor fedorento, cheiroso, todo, e ela diz: meu Deus, o que está acontecendo? E os caras... Porque Maria não viu o anjo tinha aparecido para Maria lá atrás. Esse anjo dos pastores não apareceu para Maria. E foi aquele furdunço na estrebaria. Talvez, se fosse outra pessoa, ia dizer: meu Deus, onde eu me meti? Mas a razão pela qual Maria não se exasperou, não entrou em pânico, não se apavorou, é porque Maria estava meditando, pensando naquilo que Deus disse. A Bíblia diz que conforme o que você pensa, como você vê a sua vida, assim será a sua vida. Vejam o que o texto diz a respeito de Maria. E vendo-o, aqui está falando a respeito dos pastores, que viram o menino, e então contaram para Maria o que o anjo disse para eles lá no campo. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. E todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Os pastores estavam falando, mas Maria guardava meditando no coração. Em outras palavras, Maria estava prestando atenção no que Deus fala. Por que Deus escolheu Maria? Porque Maria era uma mulher sensível, que quando Deus falava, ela ouvia. Eu não sei você, mas eu lá em casa, às vezes, a minha esposa vem e começa a conversar. Eu digo: o que tu está falando? Eu estava distraído, eu estou no celular, eu estou pensando, eu estou vendo uma coisa. E ela vem e fala um monte de coisa e eu não consegui entender o fio da meada. E ela fica braba quando eu não entendo. Mas na verdade eu não entendi porque eu não prestei atenção no que ela falava. Você presta atenção? Você ouve o que Deus fala? Me perdoe a franqueza, mas eu vou dizer para vocês a coisa mais tola, mais estúpida, ou vamos dizer assim, a coisa mais sem sentido possível, é você sentar aí onde você sentou e me ouvir, ou ouvir um outro pastor por 45 minutos, 50 minutos, 60 minutos. Você ficar sentado aí
e tudo que for dito entrar por um ouvido e sair por outro e você não refletir em nada. Isso é a coisa mais... Então para que vem? Sei eu. Mas eu diria para vocês que é impressionante a quantidade de pessoas que sentam aí onde é que você senta e simplesmente não pensa, não reflete, não medita no que ouviu. Maria guardava tudo. Maria meditava na palavra de Deus. Maria queria entender, Maria queria compreender, Maria estava montando um quebra-cabeça na sua mente com as coisas que Deus está dizendo, para poder ter uma imagem do todo. Por isso eu quero que você entenda que se você quer ser abençoado por Deus, você precisa meditar, você precisa refletir, você precisa fazer uma introspecção daquilo que Deus está lhe falando, através da sua palavra. Por isso que Tiago diz assim: o Evangelho, a palavra de Deus, é a lei perfeita. O Evangelho é que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem, se você se volta a essa lei e não esquece, se você medita nessa lei e não se esquece, mas a põe em prática, o que acontece? Deus vai abençoar tudo o que a pessoa fizer. Gente, não significa você carregar uma Bíblia embaixo do braço. Não significa você ter uma Bíblia aberta no Salmo 91 na sua casa. Não. O que a Bíblia está dizendo é que quando você lê, você reflete, você pensa, você analisa e você se posiciona diante daquilo que Deus lhe revelou, você é abençoado. Precisa ser mais claro do que isso. Eu acho que para ser mais claro que isso, só o que Deus disse. Quando falou assim a Josué: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nela todos os dias, de dia e de noite, para que você cumpra, para que você viva fielmente tudo que nele está escrito. E então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido em 2025? Você quer que os seus caminhos prosperem? É uma promessa de Deus. E Deus não mente. Mas agora vamos ser honestos. Você, como Maria, medita na palavra de Deus? Você reflete? Como você quer ser bem-sucedido, se o único contato que você tem com a Bíblia é quando você vem no culto e às vezes fica cochilando? Eu desafio você a, no próximo ano de 2025, estabelecer um alvo de ler a Bíblia. Tem crente há anos que nunca leram a Bíblia toda uma vez na vida. Meu Deus, eu não estou dizendo que você precisa ler 50 vezes. Eu fiz um ato fúnebre agora, dia desses, de um irmão aqui da igreja, e a filha dele disse que ele leu a Bíblia toda 6 vezes. Não sei se leu, mas a filha disse. Não estou dizendo que você tem que ler 6 vezes, mas você não ler a Bíblia. Agora a gente, mas a Bíblia é começar em Gênesis, tem uma parte que começa muito chata. Leia o Novo Testamento, coloque no seu coração. O texto deixa bem claro. Leia, medite, cumpra, e você será bem-sucedido. Hoje existem aplicativos no celular, o YouVersion tem um plano de leitura da Bíblia. Leia, medite, que isso vai lhe abrir a sua mente. Não como um ritual destituído, não como uma coisa automática, não como uma reza, mas não. Você ler a Bíblia e dizer: Deus fala comigo, me mostra, te revela a mim. Você quer ter o ano de 2025 abençoado? Você precisa cooperar com o plano de Deus. Saiba, reconheça que você vai ser testado para ver se você quer, se você vai seguir o plano de Deus ou seus planos, como José. Como os pastores, celebre, se alegre, comemore, porque Natal é uma nova experiência, uma nova vida. Deus em Cristo Jesus está dizendo que tudo é possível
E que você, em vez de estar reclamando, murmurando, você pode celebrar um Deus presente. Você, como Maria, precisa se voltar para a palavra de Deus e refletir, meditar. E por fim, como os reis magos, dedique o seu tempo e os seus dons a Jesus. Gente, se os pastores eram a classe mais baixa da sociedade, eram o que ninguém queria, eram os pobres, os indesejados, os que não tinham cultura, não tinham estudo, não tinham dinheiro, os magos eram o oposto. Eles normalmente eram os da corte, eles normalmente eram do governo, normalmente eram a elite, eles eram sábios, eles formavam-se nas faculdades, provavelmente lá para o lado do Irã, do Iraque atualmente. Eram pessoas cultas, estudiosos, pessoas que estavam numa perseguição intelectual, homens que olhavam para os céus, tentando descobrir a ciência, os mistérios da ciência, e isso os levou a investirem a sua vida, o seu tempo, os seus recursos, o seu potencial para descobrir a verdade. E chegou um momento em que eles decidiram fazer uma viagem. E a gente pensa que eles foram ali na rodoviária, compraram uma viagem, foram no aeroporto, pegaram um avião. Não. Gente, foram dias, semanas, talvez meses. Foi algo demorado, caro. Não foi algo que não. Eles investiram tempo, recursos, energia, correram riscos, tudo por quê? Porque eles estão procurando a verdade. E eles estão procurando por Deus. Por isso eu digo a você, que se você quer ser abençoado em 2025, você precisa ser sábio. E ser sábio significa você procurar a Deus. Ser sábio é você entender que a sua vida tem uma perspectiva espiritual. Que a sua vida não é só trabalhar, comer, beber, dormir, se divertir. Que você não vive apenas para pagar conta. Que existe uma realidade espiritual transcendental. Isso é sábio. Por isso, se você quer ser abençoado em 2025, você precisa ser alguém que tem o desejo de buscar a verdade, custe o que custar. Tolos não procuram a verdade. Tolos, estultos, idiotas, manés, não querem saber de verdade. A gente vai viver um momento aqui, o agora. O que deu? Sou jovem, tenho saúde. A vida é isso mesmo, e vai, e vou, e tolo. Agora o sábio não quer viver uma vida estúpida, tola. E se você não quer viver uma vida estúpida, tola, fútil, você precisa procurar Jesus. Simples assim. São os tolos que passam pela sua vida sem estarem buscando. São os tolos que vivem uma vida despreparados para algo que é inevitável, a morte. Ainda uma semana antes do Natal, nós fizemos aqui barbaridade, a gente se encontrou 5 vezes no cemitério. Cruz credo, diz alguém. Mas eu achei interessante que eu participei de um ato fúnebre de uma senhora de 60 anos, de uma criança de 14 anos, de um jovem de 38 anos e de um ancião de 97, né? 97 ia fazer agora em fevereiro. E em menos de 5 dias. Alguém vai olhar para um senhor de 97 e dizer, mas esse aí já estava na capa da carta. Tá, mas e a menina de 14 anos? E o rapaz de 38?
E a mulher de 60, que de noite estava conversando bem com o marido, e de manhã deu um tilt e... tolo, estulto, vive a vida sem procurar a verdade e vivem a vida despreparados para aquilo que é inevitável. Vejam o que a Bíblia diz a respeito dos magos. Aqui já não é mais na estrebaria, gente. Então aquela história dos magos na estrebaria não é verdadeira, porque Jesus já tinha nascido, já era uma criança já de alguns meses. Ao entrarem na casa, encontraram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Observem que eles adoraram uma criança. Eles não oraram para Maria. Não, eles adoraram ao menino, uma criança num berço. E então abriram seus tesouros e lhe ofertaram presentes, ouro, incenso e mirra. E, sendo advertidos por divina revelação, em sonho para que não voltassem para junto de Herodes, retornaram para a sua terra por outro caminho. Vocês conhecem a história. Herodes tinha conversado com eles, eles eram sábios, estavam procurando a verdade, mas não tinham todas as respostas. E na primeira vez eles bateram na porta errada, eles bateram na porta da Herodes. E Herodes era uma raposa velha, disse assim: se vocês encontrarem o menino, me avisem, que eu quero ir lá adorar ele também. Herodes queria matar o menino, assim como ele matou todos os meninos de Belém. Os magos foram e encontraram Jesus agora na casa, e antes de voltarem para suas casas, um anjo, Deus falou com eles assim: não voltem para Herodes. E eles, como eram sábios, eles voltaram e não deram satisfação para Herodes. O que a gente aprende com esses homens? Eles eram homens de posses, de recursos, que procuravam a verdade. E eles foram lá e dedicaram e ofertaram aquilo que o Miranda falou hoje. Eles presentearam a Jesus com ouro, incenso e mirra. Se fosse eu e você, ia dizer: eu só quero o ouro. Só que naquela época, dependendo do incenso, dependendo da mirra, era valiosíssimo. Então tudo valia muito dinheiro. Então, na verdade, eles ofereceram o que eles tinham. Eles entregaram, eles encontraram. E agora, eles têm uma experiência com Jesus e o adoram. E você percebe que sempre que você tem uma experiência com Jesus, isso muda a sua vida. Isso muda a sua direção. E eles então antes estavam dispostos a ir por aqui, e Deus se revela a eles e eles mudam a direção da sua vida. Sempre que você encontra Jesus na sua vida, isso muda a maneira como você anda, isso muda a maneira como você vive, isso muda a maneira como você reage, isso muda a maneira como você pensa. E se não mudou, você não encontrou. Essa é a verdade, porque é impossível alguém encontrar um Deus tão grande quanto o nosso Deus e não ter a sua vida mudada. É impossível Deus entrar na sua vida e isso não mudar a sua vida. Vir a Jesus custou àqueles homens. Não foi algo fácil, não foi algo barato. Mas quando eles o presenciaram, quando eles o viram, eles o adoraram. Você quer ser abençoado no novo ano? Você quer ter a sua vida transformada? Como os magos, dedique o seu tempo, dedique a sua energia, dedique os seus dons a Jesus. Não viva apenas em função de si mesmo. Eu quero ser abençoado. Inclusive, a partir do próximo domingo, nós vamos estar fazendo uma série no mês de janeiro, altruísta. É uma nova maneira de nós percebermos a vida, como devemos viver a nossa vida. Porque somos influenciados por uma cultura a queremos apenas receber a bênção de Deus, sermos abençoados, e nos esquecemos que Deus nos chamou para sermos abençoadores. Assim, como sábios, se você quer ser abençoado, o que você quer fazer com a sua vida?
Você tem se dedicado, tem se dado, tem gastado, tem investido ao quê? A algo efêmero, passageiro? Como acabei de falar dos atos fúnebres, em todos os atos fúnebres que fiz e estive presente. Ninguém levou nada. Você está se entregando a algo que não vai durar? Ou você está se entregando a algo que vai durar por toda a eternidade? A verdade, gente, é que o Natal deveria ser um momento em que nós refletíssemos o que devemos dar a Jesus. Porque, afinal de contas, é o aniversário dele. Ah, mas o que eu dou a Jesus, que é Deus e tem todas as coisas? Ele não tem o seu amor se você não o amá-lo. Se você não entregar a Ele o seu amor, Ele não terá, a menos que você o entregue. Você ama Jesus? Ele não terá a sua confiança, Ele não terá a sua atenção, Ele não terá a sua vida, a menos que você entregue. Em quem você tem confiado? A quem você está constantemente prestando atenção? A quem você está dedicando a sua vida? Você quer ser abençoado? Você precisa fazer o que essas pessoas fizeram. O que está faltando você fazer? O que falta você fazer para ser abençoado? Talvez cooperar com o plano de Deus? Talvez você deva parar de tentar empurrar o seu plano. E o seu plano já não deu certo uma vez, não vai dar certo a segunda vez, não vai dar certo a terceira vez, você vai quebrar a cara. Gente, eu me surpreendo com a quantidade de meninos e meninas, de homens e mulheres tolos, que continuam persistindo na tolice. Ah, mas é que a primeira vez eu errei, não era bem com esse cara, o casamento não deu certo por causa da sogra, da mãe, não sei o quê, chuta tudo para cima, daí vai para o outro. E daí vai e nunca dá certo, porque não está seguindo o plano de Deus. Está seguindo o seu próprio plano, quebrando a cara. Talvez como os pastores você precisa começar a celebrar a Deus e parar de reclamar tanto. Você precisa comemorar mais, ter um coração mais grato, mais gratidão. Celebrar um Deus presente. Como eu disse, tivemos um ano de 2024 difícil, complicado, mas nós podemos como igreja, eu como pessoa, eu como família, celebrar a presença de Deus em meio a todo o caos. Talvez você precise, como Maria, refletir mais na palavra de Deus, meditar mais, porque afinal de contas, Deus não tem a sua atenção se você não dedicar a Ele. Talvez a sua atenção, a sua dedicação esteja tanto ao TikTok, ao history do Instagram, a tantas futilidades. Talvez você é um dos seguidores de melhor monte de influenciadores fúteis, banais, tolos, babacas. E você não é um seguidor de Jesus porque você nunca reflete, medita no que Jesus falou. Você nunca curte nada que Jesus falou. Talvez você precise ser mais sábio. E como sábios procurá-lo. Porque talvez você tenha procurado a sua própria fama. Talvez você tenha procurado o seu próprio prazer. Talvez você tenha procurado a sua própria fortuna, o seu próprio enriquecimento. Talvez você está sendo sábio para procurar tantas coisas. Talvez até para procurar um homem, para procurar uma mulher. Mas você precisa ser sábio para procurar Deus em primeiro lugar. Porque quando procuramos a Deus em primeiro lugar, todas as coisas nos serão acrescentadas. Você quer um ano abençoado? Está aí o caminho para você refletir e repensar a sua vida. A palavra foi lançada. Depende de você. Depende da sua atitude, do seu posicionamento. Vamos orar, fique em pé. Feche seus olhos. E se o Espírito Santo de Deus falou com você, se em alguma dessas áreas
você precisa repensar. Aleluia. Porque o ano ainda está diante de nós. Ainda há vida. Ainda há possibilidades. Ainda há maneiras de vivermos. E não importa se você esteja sujo. Não importa se você já bagunçou todo o ano de 2024. Não importa o que você fez, o que você deixou de fazer. Natal é Deus dizendo que o seu passado pode ser perdoado. E que existe uma nova maneira de viver em Cristo Jesus. Que talvez você precise ser sábio. Porque você tem tentado segurar as coisas com as mãos, com seus recursos, com seus planos. E você está cansado. Está cansado porque não está dando certo. Talvez você foi testado esse ano e você abriu mão da vontade de Deus deliberada. E você disse, não, eu opto por isso, eu opto por aquilo, eu escolho isso, eu fico com isso, eu fico com aquilo. Mas não é tarde para se arrepender, voltar atrás e reconsiderar. Por isso eu quero orar com você, que gostaria de dizer, Deus, me ajuda a ser abençoável. Me ajuda a te ajudar a me abençoar. Eu não quero sair debaixo do teu guarda-chuva. Eu não quero sair debaixo da tua presença. Coloque a sua mão sobre o seu peito onde você está, eu quero orar com você. Pai, eis aí a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Nós reconhecemos que existe em nós uma tendência, uma inclinação, uma disposição a nos entregarmos às nossas vontades, aos nossos desejos. Temos, Senhor Jesus, uma predisposição a querermos controlar, a dirigir as nossas vidas como se soubéssemos o que é melhor. E reconhecemos que muitas vezes, como José, somos provados, testados. Mas em vez de, como José, acreditarmos, exercermos fé, nos entregarmos aos planos de Deus, mesmo sem entender, nós dizemos não. Nós nos voltamos para as nossas vontades, os nossos desejos. E muitas vezes não somos abençoados. A bênção não nos alcança, pelo contrário. Cansamos, desanimamos, nos frustramos, nos decepcionamos. E quanto mais a gente tenta